ar mais um Expresso Israel, eu sou Anita Efraim, estou aqui como sempre com Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel. Hoje a gente vai falar das negociações pelo governo, vai falar também das exigências que a direita já tem começado a expressar para o futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e, por fim, vamos falar do fim do Miss Israel. Mas aí a gente chega lá e a Dani conta pra gente. Dani, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo muito bem. Com você tudo bem por aí também? Tudo bem, sobrevivendo aí a política israelense? Quase tentando, na verdade. Tentando sobreviver, tá difícil. Bom, Dani, começa falando para a gente, então, como estão essas negociações, né? Ainda não foi chamado, Bibi Netanyahu não foi chamado por Itzhak Herzog para falar, você vai ser o primeiro a ter a oportunidade de formar governo, mas internamente, né, o jogo já está acontecendo. Então, começa falando para a gente sobre isso. Exatamente. Aqui tem todo um protocolo para a formação de governo, né? Então, durante a quarta e quinta-feira dessa semana, né? Semana passada, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, é, o presidente, o Yitzhak Herzog, tem uma das talvez únicas funções políticas do presidente é justamente presidir sobre esse protocolo de criação de um novo governo. Então, ele recebeu todos os líderes dos partidos que foram eleitos para o Knesset, para o parlamento nas eleições, e cada partido disse para ele, sugeriu o nome de quem ele indicaria para ser o próximo primeiro-ministro. É tudo meio protocolo, tudo mesmo, meio uma encenação, porque todo mundo já sabe, né, o que cada partido quer, né, em que coalizão cada partido quer entrar. Mas, enfim, foram 2 dias, na verdade, do presidente recebendo os líderes dos partidos, e agora, no começo da semana que vem, então, ele vai pensar, né? Tudo um protocolo assim, meio quem ele acha, de acordo com as indicações que ele recebeu, mas todo mundo já sabe que ele vai ligar para o Netanyahu e vai falar que o Netanyahu tem a chance de ser o primeiro a realizar uma coalizão, a tentar, né, costurar uma coalizão, como você falou. E aí tem esse cronograma, né? Ele tem algumas semanas, ele pode pedir mais uma semana se não conseguir, depois mais uma semana. Acho que, na verdade, são acho que 5 semanas, 5 ou 6 semanas no máximo, para você conseguir fazer essa costura. Se você não conseguir, o presidente liga para o próximo candidato que ele acha que pode conseguir uma coalizão, ou até se ele achar que não tem mais ninguém que pode conseguir coalizão, são convocadas novas eleições, né? Então, mas nesse caso, está claro que o Netanyahu tem mais indicações e tem mais possibilidade de fazer coalizão. Segundo os números que todo mundo está falando, né, seriam 64 cadeiras das 120 do parlamento, que é uma maioria, que não é uma maioria assim, tipo, 80 pessoas, né, o que é muito difícil. Mas também não é uma maioria muito estreita de 61, né? 64 é um pouco confortável, não é totalmente, mas é uma coalizão viável, né? Uma coalizão que pode se manter no governo. E a questão é que já o Netanyahu já começou a dizer, se a gente estava com umas dúvidas, se o Netanyahu ia usar esse tempo todo, né, usar esse 1 mês e meio para, quem sabe, atrair um pouco dos mais moderados, né, atrair o Benny Gantz, Guidon Saar, o próprio Avigdor Lieberman, né, a gente está do Israel Nossa Casa, que são partidos todos que tendem para a direita, mas que os líderes meio que brigaram com o Netanyahu. A gente estava especulando que talvez o Netanyahu agora tivesse uma carta na manga e dissesse para eles, olha, vocês não gostam de mim, mas para salvar o país de um governo de extrema direita, vocês não entrariam comigo numa coalizão? Se a gente estava especulando que isso poderia acontecer, ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Todos os analistas aqui, a não ser que todo mundo erre, né? O Netanyahu também é um pouco imprevisível nesse sentido, nos cálculos políticos dele, né? Ele puxa o tapete muitas vezes. Mas, ao que tudo indica, ele já falou que ele quer assinar com os três, na verdade, partidos que vão fazer parte da coalizão junto com o Likud,
já na semana que vem, quer dizer, ele não vai usar todo o tempo que ele tem, ele quer fazer rápido, os parlamentares vão entrar no Knesset, né, vão jurar, né, pela Bíblia, tal, não sei o que, no Knesset, na segunda-feira, tá? Então, eles colocam a mão na Bíblia e eles juram, eu sou o novo parlamentar, não sei o que, quer dizer, então, o novo parlamentar, o novo parlamento, o novo Knesset, vai começar já a funcionar na terça-feira. Então, o Netanyahu quer imediatamente já inaugurar o novo governo dele. E esse novo governo é o que a gente estava falando, e é o temor, na verdade. Né? Eu estava ouvindo até um podcast de novo, que eu sempre escuto às sextas-feiras, da Yonit Levy, a âncora do Canal 12, né, da televisão israelense, em que ela estava descrevendo a sensação em Tel Aviv, e eu concordo plenamente, eu pensei exatamente nessa mesma analogia. Ela estava descrevendo a sensação de Tel Aviv, né, que é o lugar assim, mais progressista de Israel, né, e que é a mesma sensação da noite seguinte que o Trump foi eleito nos Estados Unidos. Aquela noite em 2016, que todo mundo em Nova York falou que o Trump foi eleito, mas não é possível que os americanos sejam assim. Não é possível que os americanos estejam votando num misógino, racista, populista, um cara com ego do tamanho de um bonde, né? E a Só sensação que né? Só que é possível. E só que acho é que possível. E A acho gente que eu vou sabe falar por agora. mim e falar por você, a analogia também que foi aquele dia em 2018, né? Exatamente. Quando Eu acho que Jair Bolsonaro foi eleito, né? Um cara que é machista, que é misógino, que é racista. E aí, Dani, eu já queria pedir, acho que muita gente que ouve a gente, acompanha o IB, às vezes fica um pouco receoso com essa coisa de a gente insistir em falar que eles são de extrema direita. Então, queria já que você falasse, entrando um pouco no nosso segundo bloco, mas fazendo um apêndice sobre o discurso de Tamar Ben-Gvir ontem, a gente está gravando na sexta, dia 11, mas dia 10, na Knesset, sobre o Meir Kahane, um líder preconceituoso, que tinha como ideologia a expulsão dos árabes de Israel, a anexação de territórios da Cisjordânia. Itamar Ben-Gvir subiu à tribuna e falou sobre o Meir Kahane como um admirador, lembrando que em 1994 o partido de Meir Kahane foi expulso da Knesset por ser intolerante. Então, já entrando nesse tema, fala sobre esse discurso, o que significa esse discurso e essas exigências que a direita está fazendo para compor o governo, para que todo mundo entenda na prática o que isso tudo quer dizer, que não é só retórica, né? Exatamente, acho que o Brasil está numa posição muito interessante de entender agora o que está acontecendo, justamente pelo falou. Acho que os americanos e os brasileiros, mais do que talvez os húngaros e os poloneses, estejam entendendo um pouco o que está acontecendo, a sensação agora aqui em Israel. É uma sensação do dia seguinte da eleição do Trump, dia seguinte da eleição do Bolsonaro. Tá? E o medo do que pode acontecer, porque essas duas figuras que vão fazer parte do governo, e não vão só fazer parte do governo, vão ser ministros. É possível que sejam ministros da Defesa, ministro da Segurança Interna. Tanto o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich, que são esses duas figuras da extrema-direita, que alguns anos atrás seriam taxados de marginalidade, quer dizer, estariam na margem da política, não poderiam nem talvez entrar no Knesset, como você falou, o próprio Meir Kahane, em 1984, o partido dele foi... E era só ele, naquela época podia ter partidos com uma ou duas cadeiras no parlamento, era muito baixo o threshold, né, o percentual para entrar no Knesset. O Meir Kahane foi expulso do Knesset, e houve boicote a ele, ninguém falava com ele dentro do Knesset. Agora, esses anos todos depois, um aprendiz de Meir Kahane, os dois, na verdade, tanto o Ben-Gvir quanto o Smotrich, estão com força com 14 cadeiras no Knesset.
E você vê, eu vejo em carros, não muito, né, porque eu estou em Tel Aviv, nas adjacências, né, que aqui uma bolha mais progressista, mas, assim, você vai na periferia, tem gente com bandeirinha, com santinho, com decalque no carro, Ben-Gvir, a hora dele chegou, e essas coisas assim, entendeu? E você dá calafrio mesmo, porque o que eles querem e o que eles estão exigindo para o Netanyahu, para entrar na coalizão, eles não estão nem falando, vamos entrar na coalizão e depois a gente exige. Eles já estão exigindo para entrar na coalizão e o Netanyahu parece que não tem outra opção. Porque a base dele, a base do Likud, não vai mais deixar ele não incluir o Ben-Gvir e o Smotrich, porque era meio que promessa de campanha isso, entendeu? E o Netanyahu não, quase não tem mais a opção de não incluir essas duas figuras, né? Não só não incluir, como incluí-los com força, com ministérios fortes, tá? Eu vou dar 4 exemplos de coisas que eles querem fazer, e que se eles conseguirem essas 4 coisas, realmente Israel vai mudar de cara. Vai mudar de cara e eu não sei exatamente o rumo que vai levar. A sensação nesse momento é uma sensação de pessimismo, que é a sensação pós eleição do Bolsonaro ou eleição do Trump, porque você vai ter 4 anos, sei lá quantos anos disso, e quanto que o Israel vai conseguir sobreviver a isso? Se é que vai conseguir expurgar essas pessoas depois, mas quanto dano essas pessoas vão causar enquanto eles não forem expurgados, tá? Então, a primeira coisa é o que se chama parágrafo de superação, Pisgata e Bagrut, que na verdade, uma maneira de dizer que eles querem enfraquecer o STF. Todas essas, o Supremo Tribunal de Israel, a Corte Suprema de Israel. Todos esses populistas, né, do mundo todo, Trump, Netanyahu, todos eles lutam contra o Supremo porque eles acham que o Supremo é tudo esquerdista, é tudo que vai contra eles, tá, não sei o quê. E Israel é pior ainda nesse sentido, porque Israel só tem 2 poderes, digamos assim, tá? O poder legislativo e executivo, os 2 são o Knesset, que tem só 120 pessoas, tá? Então, você tem, na verdade, meio que 2 poderes juntos. O único poder que está fora e que pode falar, olha só, não é qualquer governo que pode fazer alguma coisa maluca aqui no país, não, há leis, né? É a Suprema Corte, tá? E é pior ainda no caso de Israel também, por outro motivo, que é que Israel não tem uma Constituição. Israel tem leis básicas, mas não é uma Constituição mesmo, com toda a força da Constituição. Então, o que esses caras da extrema-direita querem, e é o objetivo final deles, e do próprio Netanyahu, porque Netanyahu também está sendo julgado por 3 casos de corrupção, ele vai adorar que a Suprema Corte também seja enfraquecida, né? Tudo que eles querem é aprovar essa lei, que já, na verdade, ela já existe, mas eles querem aumentar o escopo dela, né? Ela foi usada só uma vez, ela foi usada, na verdade, na época do Rabin, porque olha só que coisa, como o mundo vai explodir a cabeça de algumas pessoas. Como que essa lei foi usada? Ela foi usada em 1992, quando o Rabin era primeiro-ministro, porque os aliados ultra-ortodoxos na época do Rabin de esquerda, do Partido Trabalhista, tinha aliados ultra-ortodoxos no governo, e os aliados pediram uma coisa para o Rabin para entrar na coalizão, eles pediram para minimizar ou taxar, ou colocar mais taxas na importação de carne não kasher para Israel, tá? Tipo, não quer carne não kasher em Israel. E o Rabin concordou. Olha só, esquerda, Partido Trabalhista. Quando eu digo que as noções de esquerda e direita mudaram muito, tá? O Rabin concordou com isso e eles queriam fazer isso. E aí a Suprema Corte falou, não pode, porque vocês vão acabar com os direitos das pessoas que não comem kasher, o direito do importador de importar o que ele quer. Não pode fazer isso, segundo as leis que a gente tem hoje. E aí eles usaram esse parágrafo de superação, que é o Knesset, o parlamento, falando, tipo, não vamos concordar com o que a Suprema Corte falou, anulando o julgamento da Suprema Corte, que não pode. Tá? Hoje em dia, o que acontece quando a Suprema Corte fala, não, essa lei que o Knesset aprovou não é legal, não é constitucional, o que o pessoal, né, os parlamentares têm que fazer? Eles, em geral, eles revêem a lei
e tentam fazer ela ficar mais dentro da lei básica, né? Para tentar votar ela de novo. Essa coisa dessa de superar o voto do Supremo, de se dizer o Supremo, a gente não vai concordar com o que o Supremo falou, a gente vai fazer assim mesmo, só foi usado uma vez nesse caso, que é uma coisa que também é uma coisa assim incrível. O que eles querem agora é que esse parágrafo da superação seja e naquela época acho que era 80 parlamentares tinham que aprovar, né, para você fazer essa superação, né, o parágrafo de superação. Hoje em dia, o que esses caras da extrema-direita querem é que você necessite só de 61 parlamentares. Quer dizer, qualquer coalizão de extrema-direita, digamos que assim, o cara decida que vamos anexar a Cisjordânia. Aí a Suprema Corte fala, pera lá, não está na nossa lei, não pode, é contra os direitos humanos dos palestinos, é contra a lei internacional, é contra não sei o quê, é contra leis do próprio Israel, não pode fazer isso. Aí eles vão lá no Knesset, propõem uma votação para superar o que a Suprema Corte falou e pronto. 61 parlamentares. É o que eles querem. Eles querem que a Suprema Corte seja neutralizada, que tudo que a Suprema Corte diga não vale a nada. E Isso é o isso seguinte, poderia incluir o julgamento do Netanyahu? Isso poderia, de alguma forma, mexer no julgamento se ele for condenado e o Knesset falar: ah, não quero que o Netanyahu seja condenado. Isso também pode, vale? de alguma forma. Eu não sei exatamente como, eu não sou jurista, mas pode de alguma forma. Na verdade, é o seguinte: se isso acontecer, eu acho que a gente pode dizer bye-bye para a democracia israelense. Porque um dos poderes, que é o poder da Suprema Corte, o poder judiciário, foi neutralizado com esse parágrafo da superação. E E é como o que que esses isso caras pode ser querem. aprovado, Dani? Como eles mudam a lei? Aprovando pela Knesset? Pois é, essa é a grande pergunta. Se ainda não existe a lei da superação, o Supremo pode dizer, não, a gente não aprova a lei da superação, ela ainda não existe. Mas o que eles vão tentar fazer de alguma forma, que é aprovando isso como lei, de uma maneira que a Suprema Corte não possa, sei lá, escrever de alguma forma que a Suprema Corte diga que é legal, que é constitucional. Agora, engraçado, você colocou esse paradoxo agora, eu não tinha pensado nisso, mas o que eles querem, na verdade, é justamente isso. Eles querem aprovar a neutralização, né, neutralizar a Suprema Corte, que é, na verdade, o objetivo de todos os grandes populistas e aprendizes de ditadores no mundo, né? E a extrema-direita tem essa tendência populista e ditatorial, né? Então, essa é a primeira coisinha mais importante. Mas, fora isso, tem outras 3 coisinhas que eu vou falar rapidinho. Uma, assim, tipo, só para dar uma pitada do que eles estão querendo agora, tá? Uma reformular a lei do retorno, que é a lei que diz que qualquer judeu que é neto de judeus pode fazer aliar para Israel. Eles querem que não seja assim, que só seja filhos de mãe judia. Quer dizer, você é um russo ou um ucraniano, que seus avós eram judeus, mas você não é mais, né? Porque, na verdade, era o avô que era judeu e não a avó, e não sei quem, sei o quê, não é mais considerado judeu, não vai poder mais vir para Israel. Isso vai mexer com toda a aliá do mundo todo, vai comprar briga com a diáspora, principalmente, né, nesses países, assim, Rússia, Ucrânia, que tem muitos judeus, França menos, porque os judeus da França são mais religiosos, são mais... tem menos essa coisa do avô era judeu e os netos não são mais. Segunda coisa. A terceira coisa, eles querem anexar as colônias israelenses a Israel. Eles querem que a lei de Israel valha dentro das colônias israelenses e não em volta delas. Quer dizer, é só realmente dentro lá de uma colônia vai ser a lei israelense e em volta dela, nos aldeias palestinas, não. Vai continuar com a lei marcial, que é a lei que vigora hoje num território que é considerado ocupado pela lei internacional. Isso aí é muito, muito problemático, principalmente para as pessoas que já chamam e já consideram Israel um estado de apartheid. E a última coisa, menor, mas que pode dar um pouco de mais também, uma pitadinha de sal nisso, eles querem cancelar jogos de futebol no Shabat, no sábado. Quer dizer, se você é secular, acabou, entendeu? Você não tem jogo de futebol, provavelmente também eles vão diminuir, sei lá, lojas e os poucos shopping centers que estão abertos no Shabat, poucas lojas estão abertas no Shabat.
eles vão, nem coloquei nessa lista também, eles vão voltar para trás, vão colocar para trás todo o avanço da tentativa de judeus reformistas e conservadores de fazer casamentos conversões para o judaísmo através dessas duas outras denominações que não são os ortodoxos. Eles vão acabar com a ideia, é o que eles querem, com a ideia de você ter um Muro das Lamentações alternativo, com mulheres rabinas, esse tipo de Tô coisa. ficando deprimida, Dani. Tô ficando deprimida com esse Vou papo. parar por aqui para a gente não começar a Nossa chorar. Mas Senhora. Baixo essa astral. é isso que eles querem. E eles estão com força para fazer isso. Exatamente. E eu acho que, só para a gente arrematar, esse negócio do futebol parece uma coisa secundária dentro da questão dos princípios, mas isso aumenta o isolamento de Israel, né? Para muito além das questões do conflito. Israel já, por exemplo, não consegue se relacionar com a federação de futebol ali ao seu redor por causa do conflito, né? E aí não poderia, por exemplo, participar de Champions League, coisas do tipo. Então fica um isolamento muito grande no mundo globalizado. Então, parece que Israel está tentando entrar num túnel do tempo para um passado que, na verdade, nunca existiu, porque Israel nunca foi esse lugar. O Estado de Israel, como ele foi criado, nunca existiu dessa forma. E aí, Dani, falando de dar 2 passos para trás, né? Vamos dar pelo menos meio passo para frente, para a gente finalizar o programa. Israel não vai ter mais o Miss Israel. Não é exatamente assim que chama, né? Mas já informou que não vai mandar representantes para o Miss Universo, não teremos uma Gal Gadot 2.0. Conta aí um pouco sobre essa decisão. Para melhorar um pouco o clima depois desse baixo astral, né? Vamos falar de uma coisa que é considerada, principalmente pelo movimento feminista, por mulheres, principalmente depois da questão do Me Too, né? Daquele movimento Me Too, como um avanço, né? Eu não sei se os ultra-ortodoxos e ultra-extremistas vão ser contra isso. Eles, né, não gostam de mulher, né? Então tudo bem para eles isso. Mas assim. A ideia é que no ano passado o Miss Universo foi em Eilat, e já houve muitas críticas, inclusive não passou na televisão, aqui para você ver, você tinha que ver na internet só, e foi meio escondido do resto do país, né? Essa coisa de ter um Miss Universo em Israel, apesar de que para o Ministério das Relações Exteriores era ótimo, né? Um ótimo momento de você falar, olha só, Israel é um país como todos os outros, tem até Miss Universo aqui. Mas não, isso foi escondido, porque já era muito criticado o fato de você ter um concurso de beleza que parece que é incongruente com os dias de hoje, entendeu? Mulher de biquíni falando quero paz mundial, entendeu? E não faz, já houve muita crítica no ano passado. E aí e eles nem anunciaram que não vai ter mais o próximo Miss Universo. O que aconteceu? O Miss Israel. O que aconteceu? A revista, a imprensa que cobre esse tipo de coisa, foi tentar descobrir quem eles escreveram para o Miss Universo que vai ter nos Estados Unidos agora em janeiro, e Israel não escreveu ninguém. E aí eles foram perguntar para o pessoal lá, responsável, né, pelo Miss Israel, vem cá, quem é que vai para o... Né? Teve uma que foi eleita no ano passado, ela não vai para o Miss Universo? Não, esse ano a gente não vai escrever ninguém. Então, e não vai ter, e por enquanto não se fala em ter um próximo concurso interno de Miss Israel. Como você falou, aqui não se chama Miss Israel, se chama, pior ainda do que Miss, se chama Rainha da Beleza, Malkat Yofi, né? E assim, Coisa não mais vai ter. cafona, né? Cafona. E assim, tipo, na década de 50, 60, acho que no Brasil também, era a coisa mais, passava no canal único que tinha, e todo mundo vendo, e a coisa não sei o quê. Muitas mulheres famosas saíram, como você falou, a Gal Gadot é a mais famosa de todas, a Mulher Maravilha foi Miss Israel, né? Foi Malkat Yofi, e várias outras apresentadoras e atrizes famosas aqui de Israel foram misses, né? E engraçado que, assim como eles esconderam ano passado, né, diminuíram o quanto podiam o Miss Universo que aconteceu aqui, esse ano nem houve nada assim muito dramático, não vai ter mais. Sabe, a sensação de que meio que foi acabou, mingou, entendeu? E tá Natural, né? Num mundo, né? natural. Deveria ser É, natural, apesar de Israel estar tentando não acompanhar a modernidade com muito esforço.
É natural que concursos assim, né? Realmente é muito tosco, sabe? É isso, mulher de biquíni em cima de um salto desse tamanho, né? Que, pelo amor de Deus, falando, ai, meu sonho é a paz mundial, sabe? Num país em que vive em conflito, que está com questões internas enormes. Então, acho que Não é um é só nenhum movimento país, natural, não é só né? nesse país, pode ser na Suécia, entendeu? Lógico, Pode ser um ainda país é que péssimo. ainda é péssimo. E nesse caso, eu não vejo nenhuma ameaça dos ultra-ortodoxos ou ultradireitistas que vão falar: não, temos que mandar mulheres de biquíni e de maiô para ficar desfilando de salto alto. Não, nesse caso, eles também não gostam disso. Então, provavelmente, eles não vão barrar, pelo menos esse avanço não vai ser barrado. O único acordo entre a parte moderna de Israel e os ultra-ortodoxos. Dani, muito obrigada. A gente volta então na semana que vem com atualizações, né? A gente já deve ter mais informações sobre essas tratativas de formação de governo. Então, a gente espera as próximas notícias. Muito obrigada, Dani. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.